Hoje, sendo o Dia dos Avós, vou compartilhar com vocês aqui a história dos meus avós, Juvenal de Paula Castanho Prioto e Dona Jesus de Castro, ambos com vários filhos. Até onde eu sei, tiveram 16 filhos. E vou citar aqui os nomes daqueles que eu lembrar: a Helena, Florisa, Felícia, Maria José, conhecida por Zezé, Esbela, Odete, Heloína, Leovergides, Lourival, Leonide, Aristide e os demais que partiram ainda quando muito bebê. Seu Juvenal de Paula morava no Paió Queimado, interior de Castro. Ali criou seus filhos. Uma bonita história de muitas alegrias, trabalho na roça. E antigamente ter filhos não era despesa como hoje. Até onde eu sei, os filhos ajudavam na roça, trabalhavam de sol a sol, acordavam cedo para ajudar o pai a progredir, ajudar a plantar, colher, carpinar. Era um grande desafio e a mãe ficava na casa, cuidando dos afazeres. E sempre tinha um filho ou outro que era mais amoroso, apegado com a mãe. Essa ajudava a mãe em casa. E o seu Juvenal praticamente criou todos os filhos na roça. Nem todos conseguiram aprender a ler e escrever. Alguns aprenderam o nome e outros aprenderam o básico dos básicos. A história do seu Juvenal era de um homem bastante viril, sangue quente, pavio curto. Ai, se tirasse o velhinho do sério, não media palavras. O sangue subia e alguma atitude ele tomava. Era radical, chegava junto mesmo. Seu Juvenal era um homem que gostava do bom cavalo enciado, andava com aquele sobretudo, chapéu na cabeça, descendente forte de italiano. E a avó Jesus de Castro era uma senhorinha humilde, descendente de bugre. E antigamente não era como hoje, fazer compras em supermercado. Em supermercado comprava apenas o que era mais complicado de produzir na roça. A maior parte dos alimentos eram plantados e colhidos. Seu Juvenal era um homem aventureiro. Vocês pensam que antigamente não tinha aquela questão de ter uma outra, ter uma aventurinha aqui ou ali? Tinha sim, pois em uma dessas aventuras da vida, seu Juvenal conheceu uma outra pessoa e teve um filho fora do casamento, que era o falecido Vardo. E tem muitas pessoas hoje que comentam: ah, lá no tempo dos antigos não tinha isso, não tinha essa coisa de traição, de adultério. Tinha sim, meu saudoso avô é prova disso. O velhinho era safado, gostava de uma aventura, gostava de um baile. Mas como as mulheres de antigamente eram mais submissas, a saudosa avó Jesus perdoou fácil. Ficou chateada, muito triste quando soube, mas a história já estava antiga. O filho já estava moço e tudo já havia acabado. Foi uma chuva de verão e nessa chuva de verão surgiu esse filho, o saudoso tio Vardo. E assim seguia a história do saudoso Juvenal. O Juvenal gostava de uma festa, gostava de um fandango, de um bailão. E os bailes do interior concorriam à presença do seu Juvenal. Ah, se seu Juvenal não fosse, o baile não era a mesma coisa. Porque embora seu Juvenal fosse um tanto ranzinza, um senhor pavio curto, ele era muito animado, gostava de um caos, gostava de fazer as pessoas rir, gostava de contar piada, animava o bailão. E o mais, ele levava a carroça cheia de moça bonita. Eram 7 moças e essas moças eram concorrido para dançar com uma delas e não poderia dar tábua. E a Dona Jesus de Castro gostava de um bailão, gostava de dançar também e ela jamais dava tábua. Minha mãe, Dona Florisa, comenta que quando o homem não interessava a ela, ela jogava na avó Jesus para a avó Jesus dançar. E lá ia a Dona Jesus dançar com o homem que a Dona Florisa deu tábua. Mas se era charmosão, interessante, o homem passava a ser concorrido.
todos queriam dançar, mas nem se comparava os rapazes da região querer disputar, dançar uma moda com uma das filhas do seu Juvenal. E assim seguia o baile, muito fandango, muito arrastapé, maneirão, muita música gaúcha, e passavam a noite, e era muita alegria, muita diversão, tudo saudável, sem maldade. Eram os bailes do interior, os bailão que o seu Juvenal e as suas filhas sempre se faziam presente, pois a presença de todos era muito concorrida. Uma carroça cheia de moça, uma mais bonita que a outra. Bem, e seu Juvenal ali no controle, no comando, era um pai muito ciumento e protetor. E assim seguia a história do seu Juvenal, o senhor do paiol queimado do interior, cheio de aventuras, muitos feitos, muitas situações que um tanto era difícil, porque ele era muito controlador e a mulher para ele tinha que ser submissa. E a Dona Jesus foi uma senhorinha muito submissa, prestativa, apaziguadora, minimizava situações difíceis para que não chegasse até o ouvido do seu Juvenal, porque se ele soubesse, o forrobodó estava feito. Era surra na certa e ele não sabia bater. Na época era vara de marmelo. Seu Juvenal deixou histórias boas e umas histórias não tão boas, mas nós só queremos lembrar das coisas boas, os sorrisos, as piadas, as brincadeiras. O senhorzinho criativo, na época já reciclava sem saber, transformava latas de óleos em formas e saía a vender para complementar a renda. Fazia copos, criava, bailava na criatividade, gamelas, tachos, pilão, mão de pilão. E meu saudoso tio Lovergides herdou do pai essa arte de criatividade, criar na madeira, criar na lata. E assim seguiu a história do seu Juvenal de Paula Castanho. Um senhorzinho que o marcou, deixou grandes histórias, legados em Castro e no Socavão. Histórias estas que até hoje são contadas e lembradas. Piadas, causos, sempre ao lado da Dona Jesus de Castro. Esse casal que formou seus legados, filhos, uma grande família em Castro, que até hoje, onde eu vou, seja estabelecimento comercial, onde quer que seja, interior, ou sempre num cantinho da cidade, tem um parente meu, seja um primo de primeiro, segundo, terceiro grau, pois a família do seu Juvenal cresceu, e cresceu bastante, uma família grande na cidade de Castro, os quais, assim como eu, Antônio Carlos, não me assino Castro, me assino Espírito Santo, mas tenho sangue Castro, Prioto, castanho nas veias, que vem de uma história um tanto difícil, sofrido e um tanto alegre. A história do seu Juvenal de Paula Castanho Prioto, que até o Prioto ele tirou do nome por rixa e implicância. Mas seu Juvenal era Prioto e a Dona Jesus era Castro. Histórias que nos deixam saudades, marcas de um passado que era animado. Passado este que jamais será esquecido, porque a família do seu Juvenal e Dona Jesus continua crescendo. E se você que escutou esse áudio conheceu o seu Juvenal de Paula Castanho Prioto, a Dona Jesus de Castro, ou a integrante da família, comente nesse vídeo. Vai ser de muito gosto a gente poder ver o quanto esta família é gigante em Castro.